E agora, gente, nós vamos falar sobre aposentadoria. Estamos aqui, né, com o advogado Carlos Roberto, ele vai estar aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também, né? Primeiro lugar, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Mauro, tudo bom? Tudo jóia, seja bem-vindo aqui no nosso Ver Mais para falar um assunto que muitas pessoas têm curiosidade, às vezes ficam em dúvida também. Eu queria que você começasse explicando para a gente, então, quais que são os tipos de aposentadoria do INSS? Então, em 2019 a gente teve uma alteração na lei, né? E ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hoje a gente não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Então, seria aposentadoria por idade e aposentadoria por incapacidade definitiva, que a gente fala que antigamente era a aposentadoria por invalidez. Mas para quem estava na iminência de se aposentar por tempo de contribuição, essa mesma lei que alterou criou algumas regras que a gente chama de regra de transição, que algumas pessoas ainda podem se valer do tempo para uma aposentadoria por tempo de contribuição, só que teria que analisar caso a caso, né? Tem que verificar o tempo de serviço que ela tinha antes da legislação, se ela cumpriu os requisitos para se enquadrar em alguma dessas regras de transição. Carlos, e assim, quem tem direito à aposentadoria por idade, então? Por idade, hoje, o homem, né? Quem trabalha na cidade, o homem com 65 anos de idade e a mulher com 62. Isso também é uma alteração que aconteceu, porque antes a aposentadoria da mulher era aos 60 e agora subiu para 62 anos de idade e tem a 180 meses de contribuição, 15 anos no caso, né, que é convertendo da 15 anos. Também teve uma alteração em relação ao tempo, a carência mínima para o homem, que nessa nova legislação aumentou para 20 anos. Só que só vai ter necessidade de cumprir essa carência quem começar a recolher a partir de 2019. Quem já vinha recolhendo ainda mantém os 15 anos. E, doutor Carlos, e dona de casa, tem direito de aposentar? Como que funciona nesse caso? Então, não existe uma aposentadoria específica da dona de casa, né? A dona de casa tem direito a aposentar desde que ela recolha o INSS. E normalmente o recolhimento do INSS da dona de casa é feito através como contribuinte facultativo, que é justamente aquela pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada, que não recebe todo mês, mas pode recolher. Esse recolhimento pode ser feito no percentual de 11% do salário mínimo, que hoje dá em torno de R$ 145, ou se ela se enquadrar como baixa renda, daí seria 5% do salário mínimo, que dá em torno de R$ 66. Mas existe a necessidade do recolhimento do INSS. Eu sempre falo que o INSS é como se fosse um clube. Se você não paga mensalidade, você não tem direito a usar a piscina. Então você tem que pagar o INSS para você ter direito aos benefícios que o INSS tem. E no caso do MEI, o MEI também recebe aposentadoria? O MEI, sim, ele pode receber aposentadoria por idade e aposentadoria por incapacidade definitiva, né? Que essas são as duas únicas formas de aposentadoria do MEI. E no caso, assim, e como que ficou a aposentadoria por causa do tempo de contribuição ali? Mudou também? Mudou. Na verdade, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela se extinguiu. Ela não existe mais na nossa legislação. Depois de 2019 teve essa alteração. Só que, nem eu te falei, criou-se algumas regras de transição para essas pessoas não terem tanto prejuízo. A quem já vinha recolhendo não ter tanto prejuízo com essa nova mudança. Mas para isso teria que ser analisado caso a caso, né? Porque depende quanto de tempo de serviço a pessoa tinha antes de 2019 e tudo mais para ver em qual dessas regras ela se enquadra. Então teria que ser dado uma olhada em cada caso, né? Doutor Carlos, assim, e como calcular esse tempo restante para se aposentar? Como que se faz esse cálculo? Então, ela pode fazer esse cálculo no site do INSS, tá? Através do site do INSS ou do aplicativo do meu INSS lá. O próprio sistema calcula quanto tempo falta, né? E o ideal é sempre ter todas as carteiras de trabalho, porque às vezes se falta alguma informação no site ela pode complementar, né? E os carnês de recolhimento e daí verificar o tempo que falta para ela se aposentar. E como que a pessoa pode dar entrada na aposentadoria? O que ela pode fazer, doutor? Então, para dar entrada, ela pode dar entrada diretamente no site do INSS ou através do aplicativo do meu INSS. Ou até ela agendando um horário para ir até o INSS pelo 135. Ela no aplicativo ela já pode juntar a documentação que precisa, que os documentos pessoais, carteira de trabalho, se tem trabalho rural, juntar a documentação de trabalho rural. E no INSS ela leva a documentação toda lá, mas tem que agendar um horário. E assim, e depois que você se aposentou, doutor, é possível você continuar trabalhando após se aposentar? Como que funciona para essa parte? É possível, sim. A pessoa pode continuar trabalhando normalmente.
toda pessoa que exerce uma atividade remunerada, ela tem obrigação de recolher INSS. O INSS é obrigatório, então ela vai ter que recolher de qualquer forma. A única pessoa que não tem possibilidade de continuar trabalhando é, claro, a pessoa que se aposentou por invalidez, né? Que a invalidez pressupõe que a pessoa não tem condições de exercer nenhuma atividade mais. E a pessoa que se aposentou como aposentadoria especial, que é aquele trabalhador que trabalhava exposto a agente insalubre, conforme enfermeiro ou a pessoa que estava exposto a ruído, ela não pode mais exercer aquela atividade que ela se aposentou. Mas outra atividade que não existe exposição, agente insalubre, ela pode trabalhar normalmente. Tem também o contribuinte facultativo, né? Como que é esse, doutor? Então, o contribuinte facultativo é aquela pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada, que não recebe salário, mas que ela quer entrar no sistema do INSS para poder ter os benefícios, né? Nesse tipo de contribuinte se enquadra a dona de casa, o estudante, que é aquela pessoa que não recebe salário todo mês, mas que vai se enquadrar, que recolhe para conseguir os benefícios. É aquilo que eu já te falei, o recolhimento pode ser feito sobre 11% do salário mínimo, né? E todo mês, e a partir do momento que ela tiver carência, ela vai ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, depende se ela preencher os outros requisitos. Tem uma pergunta aí pra gente, doutor. Eu consigo me aposentar por depressão? Tenho a doença há mais de 10 anos, ela não mandou o nome dela, né? Mas ela disse que tem já essa doença há mais de 10 anos. Ela pode se aposentar? Então, tudo isso vai depender do critério médico, da perícia médica, tá? Se a doença incapacita ela para o trabalho, sim, ela pode se aposentar, mas desde que o perito diga que ela está sem condições de trabalhar. O ideal em qualquer doença sempre é manter o tratamento, manter a documentação do tratamento em dia, ou seja, os atestados médicos, prontuário, receituários, tudo sempre guardado, e daí encaminhar esse pedido no INSS. Tá? Mas para um benefício de auxílio-doença ou até uma aposentadoria por invalidez, que seria o caso dela, é necessário preencher alguns requisitos de carência. Tá? Então, está recolhendo, ter pelo menos 12 meses de recolhimento antes da incapacidade laboral dela, e ela manter a qualidade segurada, que é não deixar de recolher por mais de 12 meses. Tá? Então é importante sempre ela manter isso daí para ela poder ter direito a esses benefícios. É isso aí, olha, eu vi que ali está surgindo mais dúvidas também, eu vou deixar o Insta ali, de repente vocês querem interagir, querem saber mais sobre esse assunto também, pode mandar perguntas para a gente convida novamente o Dr. Carlos Roberto para vir tirar nossas dúvidas. Gratidão e bom retorno aí para o escritório. Obrigado, eu que fico feliz, obrigado pelo convite.